Boa noite, eu sou Andréa Volpato. Boa noite, eu sou Isabela Zanoni. Os destaques do noticiário de hoje são: reforma tributária, relatório mantém imposto sobre as carnes. OTAN reforça aliança com a Ucrânia em cúpula de Washington. São Paulo anuncia atendimento em libras em toda a rede do Poupa Tempo. Alunos do ensino médio terão novas disciplinas e mais horas de ensino obrigatório em 2025. E no Giro Cultural, teremos as notícias do mundo do entretenimento. Cotistas aplicam 159 bilhões nos fundos de investimento no primeiro semestre. Belford Roxo exonera secretário suspeito de desviar verba de merenda. Prédio da Boate Kiss começa a ser demolido para a construção de memorial. Governo faz acordo para discutir a autonomia financeira do Banco Central sem transformação em empresa pública. Litoral Norte vive temporada de pinguins. Dólar encerra perto da estabilidade após bom humor com IPCA. E para comentar todas as nossas notícias econômicas, teremos o Dr. Luciano Pérez, advogado e especialista em direito financeiro. E Vivax News está no ar. Reforma tributária. O novo relatório do projeto de regulamentação da reforma tributária manteve as carnes, como as de frango e bovina, fora da cesta básica com alíquota zerada. O parecer também atende pedido de fabricantes, que intensificaram a pressão dos últimos dias para garantir a alíquota de 60% para medicamentos registrados na Anvisa. A Câmara dos Deputados começou a discussão na manhã de quarta-feira. Não houve acordo com o Ministério da Fazenda para a desoneração das proteínas animais. O governo manteve o argumento de que haveria impacto de 0,53 ponto percentual na alíquota dos impostos, estimada em 26,5%. A nova versão do relatório do grupo de trabalho dedicado a projetos, as carnes seguem com redução de 60% dos novos impostos. Agora, vamos convidar o nosso especialista em direito financeiro, Dr. Luciano Pérez, para comentar sobre essa notícia econômica. Boa noite, tudo bem, Andréa? É com muita satisfação que hoje eu vou conversar a respeito da reforma tributária. O Brasil, há muitos anos, já desde os idos aí se discute, há mais de 30 anos, a necessidade de uma reforma tributária no Brasil, posto o fato de que nós somos uma das economias com maior carga tributária. É claro que essa briga em cada um dos setores produtivos, em cada um dos setores brasileiros, ela está chegando agora com vez e voz no Congresso. Aqui se discute uma isenção de alíquotas ou uma redução delas nos setores de frangos, suínos e da própria carne bovina. Precisamos da sensibilidade dessa discussão no nosso Congresso Nacional para que realmente nós tenhamos propostas efetivas que façam com que as empresas brasileiras possam estar competitivas dentro de um cenário mundial e globalizado. Com uma redução tributária, ganham todos os setores, ganha a população com produtos mais baratos chegando às prateleiras, fazendo com que nós tenhamos um avanço no que se refere à questão do crescimento do Brasil. Uma discussão se tem que com menos arrecadação se terá menos dinheiro em circulação. Na realidade, o meu ponto de vista é que é o inverso. A partir do momento em que nós tivermos uma diminuição da carga tributária, nós teremos um impacto de um aumento de consumo e a partir daí teremos mais dinheiro gerando na economia. Obrigado, Dr. Luciano Pérez, pelos excelentes comentários. Falando sobre matéria internacional, líderes da OTAN, a Aliança Militar Ocidental, renovaram as esperanças da Ucrânia de um dia ingressar na organização ontem, segundo dia da cúpula do grupo em Washington. Na ocasião, mais de um chefe de Estado afirmou que o clube não pretende voltar atrás na decisão de aceitar o pleito de adesão ucraniano.
O presidente da Polônia, Andrzej Duda, afirmou esperar que o encontro mostrasse que o caminho para a adesão da Ucrânia à OTAN é irreversível. Enquanto Alexandre Stubb, seu homólogo da Finlândia, disse à imprensa que era muito importante que a ideia de que o convite é definitivo fosse transmitida ao Kremlin, na Rússia. O texto precisa ser aceito por todos os países membros para que seja válido. Além disso, o rascunho mantém um pragmatismo cauteloso ao dizer que a aliança estará em posição de estender um convite à Ucrânia para se juntar à aliança quando os aliados concordarem e as condições forem atendidas. De todo modo, se for mantida, a formulação representa uma boa notícia para Kiev, que tem visto as tropas da Rússia avançarem paulatinamente sobre o seu território desde o fracasso de sua contraofensiva de 2023. Os planos envolveriam a criação de um comando da OTAN específico para Kiev, oferecendo assistência de segurança e treinamentos para suas tropas, além de um acordo de longo prazo. O rascunho da declaração final fala, em vez disso, de um financiamento mínimo de mais de 200 bilhões de reais ao longo de 2025. Inclusão. Todas as 242 unidades do Poupa Tempo passam a atender também em língua brasileira de sinais, a partir de ontem, diz o governo de São Paulo. De acordo com o anúncio oficial da Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o trabalho é feito pela Central de Interpretação de Libras, na capital, interior e litoral, com o agendamento prévio pelo site ou aplicativo do Poupa Tempo, nos totens de autoatendimento ou no WhatsApp. A equipe da Central de Libras atua também em 1,3 mil delegacias, 233 postos de atendimento ao trabalhador, 20 polos de empregabilidade inclusiva e nos 18 centros de integração e cidadania. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, aproximadamente 36% das pessoas surdas no país sabem usar a língua brasileira de sinais. Também há surdos bilíngues, surdos oralizados e aqueles que fazem leitura labial. Em 2023, Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência lançou em São Paulo Libras, que oferece atendimento por videochamada em órgãos estaduais com serviços presenciais. Segundo a Secretaria, o programa já ultrapassou 5 mil acessos. Falando sobre educação. A partir de 2025, alunos do ensino médio vão ter disciplinas novas e mais horas de ensino obrigatório. A reforma do ensino médio já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados em março. No Senado, os parlamentares mudaram pontos da proposta e o texto deve ser votado novamente pelos deputados. Depois de mais discussões com o MEC, o Ministério da Educação e Sociedade Civil, a aprovação foi quase unânime, 437 votos a favor e 1 contra. A carga horária nos 3 anos permanece como é hoje, 3.000 horas. O que muda é a divisão entre as disciplinas obrigatórias e as optativas, de aprofundamento de conhecimento em matérias específicas. Atualmente, são 1,8 mil horas para as obrigatórias e 1,2 mil para as optativas. Agora, as obrigatórias crescem para 2.400 horas e as optativas passam para 600 horas. A lista de disciplinas obrigatórias aumentou também. Além de português, matemática, educação física, arte, sociologia e filosofia, entram inglês, ciências da natureza e ciências humanas. O espanhol segue sendo matéria optativa, apesar de ter sido votada como obrigatória pelos senadores. Nas optativas, cada escola terá de oferecer disciplinas em pelo menos 2 áreas dos chamados trilhos de conhecimento, como linguagens, matemática e ciências. No sistema atual, não havia essa especificação e as escolas públicas raramente ofereciam a carga completa. No ensino técnico profissional, a carga total de 3.000 horas também fica igual. As matérias obrigatórias subiram de 1,8 mil para 2.100 horas, com até 300 horas aproveitadas para dentro da formação.
O texto restringe o ensino à distância e só autoriza a modalidade de forma excepcional e temporária. O critério deverá ser estabelecido pelos estados. Agora, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta com um giro cultural. Tem uma experiência que eu gostaria muito de compartilhar com você aqui. Foi uma experiência que deu uma virada na minha vida. Aliás, mais uma virada. Mas essa foi algo bem diferente. Foram 180 graus de guinada na minha cabeça. Sabe o que foi? Eu fiz uma imersão no famoso Vale do Silício em 2018. Bom, você deve estar pensando assim, e daí, né? O que isso tem a ver com viradas, com coisas que possam ter influenciado o desenvolver do meu livro Domador de Rinocerontes? E até de um jogo chamado Domitor, que eu ainda vou contar para vocês sobre ele aqui. Bom, o que aconteceu? Eu estava vivendo um momento muito peculiar na minha vida pessoal, na minha vida de empreendedora. Foi um momento muito difícil e eu fiquei meio que perdida. E as pessoas sempre diziam e dizem até hoje que eu sou uma pessoa meio louca, meio fora da casinha, que eu mudo demais, que me chamava de volúvel, que eu não vou até o final das coisas. E eu dizia que isso nunca me incomodava. E eu acreditava realmente nisso. Só que quando aconteceu essa minha primeira derrota, que foi a primeira derrota que eu tive na minha vida profissional, isso mexeu comigo. E quando eu fui fazer essa imersão no Vale do Silício, eu fui em busca de novidades, porque eu já comentei aqui com vocês que é algo que brilha meus olhos e é algo que me faz sentir viva. É todas as vezes que eu aprendo coisas diferentes. Então, eu fui para lá. E o Vale do Silício nada mais é do que um local na Califórnia e que a gente acha que é simplesmente uma área geográfica, mas não é. É uma área de mudança total de mentalidade, de virada absurda na sua cabeça. E mais do que a virada absurda que eu tive com tudo que eu vi lá, com tudo que vocês possam imaginar de novidade, que até hoje tem pessoas que nem sabem, eu vi isso há 6 anos atrás, teve um ponto que foi crucial para mim. Lá eu entendi que eu não era uma pessoa errada. Lá eu entendi que eu não era uma louca, que eu não era uma fora da casinha, né? Lá eu entendi que eu podia ser chamada de visionária, que eu era uma pessoa diferente, mas que tinha muito valor a minha forma de pensar. E sabe por que eu descobri isso? Porque eu encontrei o meu grupo. As pessoas que foram para lá pensavam como eu. E isso fez toda a diferença na minha vida. E eu entendi uma coisa também que eu quero deixar aqui para vocês. A gente sabe muito bem reconhecer os nossos sentimentos quando a gente está falando de alegrias, de tristezas. Eu estou deprimido, eu estou feliz, eu estou assim. Mas a gente não reconhece uma das sensações que eu acho mais debilitantes e mais paralisantes que podem existir na nossa vida, que é a gente se sentir inadequado. Guardem isso. A gente não consegue falar isso porque nós não somos acostumados a encarar isso como sensação, como sentimento, como emoção. Mas se sentir inadequado, se sentir mal no lugar, se sentir que não pertence àquele lugar ou àquele grupo, àquela família, é muito doloroso. E basta você entender isso e encontrar a sua tribo. Mas antes de encontrar a sua tribo, você precisa se fortalecer. Você precisa entender que você tem que domar a você mesmo. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero convidar você para todas as terças-feiras nós participarmos juntos aqui na Vivax TV da missa e novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, transmitida do nosso santuário Nossa Senhora de Fátima, no Estreito, em Florianópolis. Convide, divulgue para seus amigos, familiares, para que eles possam estar junto conosco e formarmos essa grande corrente de oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui na Vivax TV, missa e novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós.
Estamos de volta com o Vivax News e vamos fazer agora um rápido giro cultural. Vamos começar falando do Museu do Futebol, que vai reabrir nesta sexta-feira com salas exclusivas. Pois é, o Museu do Futebol no estádio do Pacaembu será reaberto agora no dia 12, com a proposta de ser mais inclusivo e diverso, além de conquistar o público jovem. Foram quase 8 meses de obras com investimento total de 15,8 milhões de reais, bancados pelo governo de São Paulo e seus patrocinadores, através das leis de incentivo à cultura. No entanto, o projeto de mudanças vinha sendo elaborado há mais de 2 anos sob a liderança dos curadores Leonel Kass, Marcelo Duarte e Marília Bonás. A reabertura ocorre depois de uma vistoria técnica ter apontado uma rachadura, com nível considerado crítico, em uma das pilastras que pertence ao Museu do Futebol, próximo à fachada histórica do estádio. Entre as novidades, destaca-se a inauguração das salas dedicadas a Pelé e ao futebol feminino, sobretudo entre as décadas de 1940 e 1980. A Sala Copas recebeu expositores com todas as edições do Mundial Feminino. Já a Sala das Origens traz fotos de brasileiras jogando futebol desde 1920. Ao final do percurso, o público irá se deparar com um vídeo de despedida protagonizado pela jogadora Marta. Agora, vamos falar de música? Festival Boogie Wig contará com presença de Racionais MCs. O grupo fará o show de encerramento da edição desse ano do Festival Boogie Week em São Paulo. O evento, voltado para a valorização da cultura negra, promoverá bate-papos, rodas de conversa e uma programação cultural entre os dias 18 e 20 de novembro. O quarteto, formado por Mano Brown, Ed Rock, Ice Blue e Kayleigh J, subirá ao palco do Espaço Unimed no dia 22, que deverá ser a única apresentação do grupo nesse ano. Eles estão gravando e produzindo um novo álbum de estúdio. O Boogie Wig concederá o prêmio Griot, que homenageará personalidades da cultura negra e terá um dia exclusivo de programação cultural para crianças em parceria com escolas públicas da cidade. O local do evento ainda está sendo definido. O festival é idealizado e produzido pela empresária e advogada Eliane Dias. Ela diz que o evento mostrará como a cultura preta é acolhedora, linda, cheia de sorrisos e de afeto. Agora falando sobre Luiz Chagas. Morreu ontem, aos 72 anos, Luiz Chagas, músico importante da cena vanguardista dos anos de 1980. Além de escritor, tradutor, jornalista e pai dos também músicos Tulipa e Gustavo Ruiz, que confirmaram a notícia nas suas redes sociais. Chagas nasceu em 1952 em Goiânia, mas floresceu na música já em São Paulo, quando passava dos seus 30 anos. O músico participou da vanguarda paulistana como guitarrista da banda Isca de Polícia, de Itamar Assunção. O movimento dos anos 1980 deixou de lado a preocupação com o sucesso e buscou ampliar os limites da música brasileira. Seu primeiro álbum solo, Música de Apartamento, chegou a ser concluído, mas não foi lançado. Como jornalista, Chagas escreveu até 2016 para o Jornal da Tarde do Estadão. O velório de Luiz Chagas foi na manhã dessa quarta-feira, em uma casa funerária na Bela Vista, em São Paulo. Nós deixamos nossos sentimentos à família do músico. Voltamos com o Vivax News. Aplicações no fundo de investimento. Após a indústria dos fundos de investimento passar por um dos piores momentos da sua história no ano passado, os cotistas aplicaram 159 bilhões nesse mercado no primeiro semestre deste ano, descontando os resgates. Contudo, os aportes se concentraram no fundo de renda fixa. As estrelas, que apresentaram captação líquida de 192,5 bilhões nos primeiros 6 meses de 2024, os dados são da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Apesar dos cortes de juros, a Selic, estabilizada em 10,5% ao ano, assegura bons ganhos para os investidores que se mantêm abraçados às aplicações mais conservadoras.
Ainda, a percepção de risco segue muito alta. E nesse cenário, os fundos de renda fixa são os mais competitivos e os investidores estão migrando para eles. Além disso, mudanças na regulamentação aumentaram. A isonomia tributária entre os produtos financeiros se beneficiaram aos fundos de renda fixa, com uma menor oferta de papéis isentos de impostos de renda. Os investidores estão avaliando alternativas de alocação. Nesse cenário, também entraram 20,4 bilhões nos fundos de investimentos em direitos creditórios na primeira metade deste ano, além de 16,8 bilhões nos fundos de previdência e 12,5 bilhões nos fundos de investimento em participações. Na contramão, os investidores resgataram 81 bilhões nos fundos multimercados. E esses produtos seguiram liderando a lista das maiores retiradas do setor. Os gestores dessa categoria estão com dificuldade de entregar remunerações atrativas em um ambiente complexo para enxergar tendências macroeconômicas, o que dificulta a captação. Boa parte está rendendo menos que o CDI. Além disso, saíram 1,8 bilhão dos fundos comprados em bolsa, que acompanham um indicador de mercado. 347,3 milhões nos fundos cambiais e apenas 111,4 milhões nos fundos de ações. Agora vamos convidar nosso especialista em direito financeiro, Dr. Luciano Pérez, para comentar sobre as notícias econômicas do Vivax News de hoje. É claro, Andréia, quando nós falamos de fundos de investimentos, nós temos que fazer uma análise muito criteriosa a respeito do perfil do investidor. O grande fato é que cada vez mais os investimentos, em virtude da taxa Selic estar em 10,5 pontos percentuais, têm atraído esse mercado conservador. Colocar todos os ovos numa mesma cesta nunca é uma indicação que qualquer economista ou administrador vá fazer para você que pensa em entrar no mercado de investimentos. Nós tivemos uma crescente em um mercado muito específico, que é os investimentos em fundos de direitos creditórios, e nós tivemos uma retirada de valores naqueles investimentos que possam causar qualquer um dos riscos. O grande fato é que nós precisamos cada vez mais investir numa educação financeira para que as crianças, desde pequenininhas, elas aprendam como investir o seu dinheiro. O grande fato é que o Brasil tem que olhar sim para que se tenha reservas e a população brasileira tem que aprender a economizar. Muitos dos valores têm sido retirados da poupança por não estar tão atrativa a questão da remuneração e dos ganhos, indo para mercados mais conservadores. É um grande início, nós acreditamos que teremos, com uma estabilidade brasileira e com a tão sonhada reforma tributária, cada vez mais capacidade do consumidor, do cidadão brasileiro, investir nas mais diversas modalidades. Mas, é claro, não esqueça, aprenda sempre antes de investir e, se caso não tenha conhecimento, contrate um consumidor para que você não caia em falsos investimentos. Retornamos agora com a Isa, com mais notícias do Vivax News. Informações sobre o Rio de Janeiro. A Prefeitura de Belford Roxo exonerou o secretário Denis de Souza Macedo, da pasta da Educação, após a prisão dele por suspeita de desvios em verba de merenda escolar. A exoneração foi assinada pelo prefeito Wagner dos Santos Carneiro. A portaria, datada da terça-feira, agora dia 9, foi publicada ontem no portal da transferência da Prefeitura. Um novo secretário foi nomeado e, para o lugar de Denis, a Prefeitura indicou Bruno Vinícius da Silva de Oliveira, farmacêutico e irmão de um vereador do município. Denis de Souza Macedo faria parte do grupo que desviou 6 milhões de reais em verbas do Programa Nacional de Alimentação Escolar. De acordo com a Polícia Federal, agentes públicos da Secretaria de Educação de Belford Roxo, fornecedores de merenda e seus dirigentes tinham um esquema para desviar o dinheiro empenhado para a compra de merenda.
A pasta falsificava a documentação e realizava pagamentos superfaturados às empresas envolvidas no esquema. Isso aponta a Polícia Federal e o Ministério Público. A investigação também descobriu que os fornecedores pagavam vantagens indevidas a agentes públicos do município. Caso Boate Kiss. O prédio onde ocorreu o incêndio da Boate Kiss deixou 242 mortos. Começou a ser demolido ontem, no dia 10, para dar lugar ao memorial. Após 11 anos da tragédia, um ato simbólico marcou o início das obras, na manhã desta quarta-feira, para anunciar a construção do memorial às vítimas da Kiss. O letreiro da fachada e a porta de entrada da casa noturna foram derrubadas, na Rua dos Andradas, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 242 balões brancos foram soltos na ocasião para representar cada um dos mortos. Alexandre Siknowski, procurador-geral de Justiça do Estado, contou no evento ter perdido ex-alunos e filhos de amigos. No incêndio, disse que viu o que isso iria representar na vida dos pais. A culpa mal resolvida, uma série de sentimentos. O projeto vencedor da licitação municipal foi do escritório Felipe Zene Mota, com 383,65 metros quadrados de área total construída. A obra será distribuída em um pavimento com sala de escritório, auditório, banheiros, depósito, área técnica, varanda e jardim. Para relembrar o caso, o incêndio da casa noturna deixou 242 pessoas mortas e mais de 600 feridas em janeiro de 2013. As chamas tiveram início após o uso de fogos de artifícios no interior do estabelecimento e atingiram as espumas usadas no teto para isolamento acústico e se espalhando pelo ambiente. Vamos dar um rápido intervalo e já voltamos com as notícias do Vivax News. Há mais de 50 anos, tradição e qualidade nos definem. Temos como premissa a entrega de projetos personalizados, executados por equipe especializada em todas as etapas, desde o atendimento inicial até o pós-venda. Nós, da Edi Planejados, entregamos mais do que móveis de qualidade. Realizamos sonhos, pensamos em cada detalhe e estamos presentes na história de vida dos nossos clientes. Tudo isso para participar e completar a sua vida no seu lar. Edi Planejados, mais do que móveis de qualidade. A sua história em cada detalhe. Oi, me fala uma coisa, você tem uma TV TCL na sua casa? Assim como qualquer outra Smart TV, ela também tem como baixar o nosso aplicativo e você vai assistir toda a nossa programação. Então não perde tempo, pega seu controle remoto agora e baixa a Vivax TV. Espero você. É a Vivax TV, cada vez mais perto de você. Falando sobre economia, o governo chegou a um acordo na Comissão de Constituição e Justiça do Senado nesta quarta-feira para discutir a proposta de autonomia orçamentária e financeira do Banco Central sem a transformação da autarquia em empresa pública.
O projeto seria votado hoje na comissão, mas, pelo acordo, será o primeiro item da pauta da reunião semipresencial na quarta-feira que vem, de acordo com o que prometeu o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, da União Brasil. O acordo foi proposto pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, transmitindo uma mensagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os dois estavam reunidos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no Palácio do Planalto. Segundo Wagner, Haddad afirmou que não é contrário à autonomia financeira e orçamentária do Banco Central, mas com a forma de alcançá-la devido a riscos para a situação fiscal do país. Ao virar estatal, Wagner destacou que o aporte do Tesouro Nacional para cobrir eventuais prejuízos do Banco Central na gestão das reservas internacionais teria impacto primário, ao contrário do que ocorre atualmente, em que a despesa é financeira. Em 2023, o Banco Central teve prejuízo de 114,2 bilhões de reais, totalmente devido ao resultado de reservas e derivativos cambiais, que foi negativo em 123 bilhões de reais. Conforme as regras que envolvem hoje a redução do patrimônio do Banco Central para abater parte do resultado negativo, o Tesouro terá de repassar no ano que vem para as autoridades monetárias por volta de 111,2 bilhões de reais. Esse ano, o Tesouro vai transferir 36,5 bilhões ao Banco Central relativos ao prejuízo de 2022. Agora, nós vamos convidar o nosso especialista em direito financeiro, Dr. Luciano Pérez, para comentar sobre as notícias econômicas do Vivax News de hoje. Tudo bem, Isa? Quando nós falamos a respeito da autonomia do Banco Central, nós temos que partir sempre da premissa que nós temos um dos melhores bancos centrais do mundo. Todas as informações relacionadas ao caráter fiscalizatório do Banco Central, elas estão pré-lecionadas e disciplinadas. O grande fato é que essa discussão, passando ao Congresso Nacional, a respeito de como funcionará os próximos passos e os próximos anos do Banco Central, ele precisa nos trazer alguns pontos de interrogações. Nós vivemos agora, num passado recente, uma troca de farpas entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Banco Central, atrelando ao fato de que necessitava uma diminuição maior da taxa Selic, com uma cobrança muito veemente por parte do governo, e falando que, de repente, esse conservadorismo da equipe do Banco Central estava muito atrelada a ele ter sido nomeado pelo antigo presidente Jair Bolsonaro. Essa autonomia do Banco Central, ela tem que persistir para que nós tenhamos cada vez mais um trabalho realizado pelo Banco Central não atrelado a decisões únicas, exclusivamente políticas. O fato é que nós temos sempre eleições no Brasil e os políticos e os partidos, eles acabam se modificando, mas o Banco Central, ele continua, e nós precisamos ter sempre o Banco Central brasileiro como protagonistas dentre todos os bancos centrais mundiais. Então nós primamos sempre pela expectativa de que a autonomia do Banco Central ela permaneça e que lá sejam nomeados, através dos presidentes da República, pessoas que tenham competência técnica e não sejam simplesmente políticos. Afinal de contas, gerir o Banco Central precisa de estudo, técnica e muito raciocínio em todas as áreas específicas e uma experiência muito ampla em sistema financeiro. Nós exportamos tecnologia mental quando falamos de finanças e precisamos manter essa autonomia e essa referência ao qual, nos últimos anos, se tornou o Banco Central brasileiro. Retornamos agora com as notícias do Vivax News. Migração de pinguins. O litoral norte de São Paulo tem vivido uma temporada de pinguins de Magalhães. Desde maio, 43 pinguins juvenis da espécie já foram encontrados na região. 19 mortos e 24 foram resgatados vivos, dos quais 11 seguem em processo de reabilitação na Unidade de Estabilização de São Sebastião e no Centro de Reabilitação de Despetrolização de Ubatuba.
A ocorrência de pinguins de Magalhães é comum no litoral norte nesta época do ano. De acordo com o Instituto, a espécie migra todos os anos durante outono e inverno, saindo das águas da Patagônia Argentina em direção ao sudeste brasileiro, em busca de alimento e correntes mais quentes. O Instituto Argonauta alerta para que a população acione o resgate caso encontre um desses animais na praia. O pedido pode ser feito por meio do telefone 0800 642 3341 do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. Moeda americana. O dólar comercial encerrou a sessão de ontem em leve queda, próximo à estabilidade. O real perdeu fôlego depois do bom humor dos investidores, com o surpreendente resultado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de junho, que desacelerou mais do que o esperado na comparação com maio. Segundo participantes do mercado ouvidos pelo Valor, a perda de força do real ao longo da tarde se deu por um movimento de correção após a forte queda do dólar na última semana. O dólar à vista fechou em queda modesta de 0,04% a R$ 5,41, após bater a mínima intradiária de R$ 5,37 e a máxima de R$ 5,42. O euro comercial, por sua vez, subiu 0,09% a R$ 5,86. No exterior, o índice US-Dollar Index manteve-se em queda modesta durante quase toda a sessão e exibia baixa de 0,1% a 105,028 pontos por volta das 17 horas e 10 minutos. No mesmo horário, o dólar depreciava 0,43% ante o peso mexicano, 2,35% ante o peso chileno e 1,96% ante o peso colombiano. A alta de 0,21% do IPCA de junho em relação a maio marcou uma forte desaceleração do indicador, que superou até o piso das estimativas coletadas pelo Valor Data, de 0,23%. O dado ainda trouxe números positivos da inflação de serviços, cuja resiliência recente tem sido um ponto de atenção. Novamente, vamos chamar aqui o especialista em direito financeiro, Dr. Luciano Pérez, para comentar sobre isso. Isa, quando nós falamos a respeito do dólar, nós tivemos uma aceleração, uma valorização do dólar em detrimento a uma desvalorização do real, o que diminui o nosso poder aquisitivo e a competitividade quando nós falamos do mercado de exportações e importações, fazendo com que a moeda brasileira esteja desvalorizada. Nós primamos para que o Brasil consiga estabilizar essa alta do dólar. Agora tivemos um pequeno decréscimo, mas é claro que esse mercado ainda está muito volátil. Todas as circunstâncias internacionais, como guerras, as próprias eleições nos Estados Unidos, a credibilidade do governo brasileiro vão fazer com que nós tenhamos acréscimos ou decréscimos na valorização da nossa moeda. Precisa, sim, ficar olhando disso de uma forma muito próxima. O nosso ministro da Economia tem que estar cuidando disso segundo a segundo, para que o Brasil continue nos trilhos, fazendo com que a moeda brasileira se torne respeitada e aceita em todo o cenário nacional. Retornamos agora com a Isa e com a Andréia no Vivax News. Muito obrigada, doutor, pelas suas colocações. É sempre muito bom ter você por aqui. A gente te espera no Vivax News de amanhã. É isso aí, Isa. E o Vivax News de hoje fica por aqui. Até mais. Uma boa noite. Boa noite. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Josi Awaz e tenho uma novidade para te contar, isso mesmo. Todas as segundas à tarde, o programa Josi para você vai te trazer uma explosão de sabores. Chefes incríveis vão compartilhar segredos culinários e receitas deliciosas para você surpreender a sua família e amigos. Não perca! Espero você todas as segundas, hein, na Rede Vivax TV.
A Rede Vivax de televisão oferece aos telespectadores muitas horas de diversão e entretenimento, com desenhos, entrevistas, podcasts e muita música.